Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, professora. Vamos lá para mais uma aula de física. Dentro do conteúdo de eletrostática, que é o que a gente está estudando, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o campo elétrico, tá? Deixa eu só arrumar esse slide aqui. Então, conceito, né? Cargas elétricas, elas vão exercer força entre si de forma análoga ao que ocorre com as massas em um campo gravitacional, tá? Primeiro conceito. Esse efeito, gente, que tem de atração e repulsão de acordo com o sinal da carga, é o que nós chamamos de campo elétrico. Então, a gente estudou lá no conteúdo anterior o conceito da eletrostática, a questão de eletrização. Agora a gente vai entender aonde que isso ocorre, que é dentro do campo elétrico, tá bom? Todos estão me ouvindo bem? Sim. Então, ó, conceito. Quando existe um campo elétrico numa certa região do espaço, e é quando uma carga elétrica ali colocada vai sofrer a ação de uma força elétrica. Então, disse que existe um campo elétrico numa certa região do espaço, quando uma carga elétrica ali colocada sofrer a ação de uma força eletrostática, tá? Essa relação entre força que atua sobre a carga elétrica e o valor da carga elétrica é o resultado, né? O resultado dessa divisão entre a força e o valor da carga elétrica é o que vai nos fornecer a força por unidade de carga que é colocada num ponto. Isso é o que a gente chama de intensidade de campo elétrico. E para calcular isso, o Sistema Internacional de Unidade define que a força é medida por Newton e a carga elétrica em Coulomb. Então, a intensidade da força elétrica é dividida da seguinte forma: Newton por Coulomb. Exemplo:
Então, a gente tem aqui, ó, o campo elétrico vai ser igual à força dividido pela carga. Então, 1 Newton Coulomb é a intensidade de um campo elétrico num ponto do espaço, onde foi colocada uma carga de prova, tá? Mais que de 1 Coulomb, ficando esta submetida a uma força de 1 Newton. Então, aqui a gente tem a primeira formulazinha. O campo elétrico, então, ele tem uma grandeza vetorial. O que quer dizer isso? Ele tem um módulo ou uma intensidade e esse vetor tem uma direção e um sentido, tá bom? A direção desse vetor, ela se dá dentro do campo elétrico, tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Tem sempre a mesma direção da força. Então, a direção dele é sempre a mesma direção da força. Elas são proporcionais. Então, ó, nesse sentido, na equação, a força vai ser igual a carga vezes o campo elétrico e o produto de um número por um vetor, tá? Que é resultado de outro vetor. Então, ou seja, se a carga for positiva, a força e o vetor têm sentido igual. Se ela for negativa, a força e o vetor vão ter sentidos contrários. Aqui são exemplos de linhas de forças, carga positiva e carga negativa. Tranquilo? Essa parte de teoria. Quando a gente fala de rigidez elétrica, a gente está falando do maior valor do campo elétrico. Aplicado, tá, a um isolante sem que ele se torne um condutor. Essa rigidez vai variar do material para outro, depende do que se utiliza. E aí a gente chega nas regiões pontiagudas de um condutor carregado. E nessa região, a densidade da carga, a concentração de cargas elétricas por unidade de área superficial, ela é mais elevada, tá? Então, nas pontas, né, e em suas vizinhanças, o campo elétrico também vai ser mais intenso devido a isso daqui. E quando o campo elétrico nas vizinhanças da ponta ele atinge um determinado valor, o ar à sua volta vai ficar ionizado, o condutor vai se descarregar através da ponta. Esse fenômeno é o que a gente chama de poder das pontas. Como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Ó o vetor saindo aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Outro aqui. Quando a gente tem um condutor em equilíbrio eletrostático, as cargas que ele tem em excesso ficam bem distribuídas na superfície externa. Esse fenômeno aí, distribuição das cargas elétricas na superfície de um condutor, é o que se chama blindagem eletrostática. Aplicação, né, de raios catódicos. Então, a proporcionalidade entre essa intensidade e desvio é de especial aplicação dos osciloscópios, né? O que é isso? É uma deflexão de um feixe de elétrons, tá? Sai de um tubo e é obtida por meio de placas paralelas. Essas placas geralmente são de ouro, que estão bem nas posições horizontais e verticais. E aí a gente tem, gente, os raios catódicos. Eles vão permitir que haja uma absorção, tá? Dessa onda eletromagnética, mediante a aplicação de sinais nos conjuntos de deflexão horizontal e vertical. Então, ó, como se fosse isso aqui. Tá vendo?
E aqui é o revestimento metálico, tá? A tela fluorescente para que consiga ver. A grade de controle, por onde passa esse feixe de eletricidade. Aqui, ó, as placas na vertical, aqui na horizontal. E aqui a região onde se equilibra o foco. Então é isso, parte de teoria é isso. E aí dá para a gente entrar em um outro conceito, um outro slide que eu vou abrir para vocês aqui agora. Deixa eu abrir aqui o outro, só um minutinho. Então, agora a gente vai entender melhor como que funciona. Abriu aí para vocês? Abriu? Abriu. Então vamos lá. Olhem essa pergunta aqui. Vocês já passaram por uma experiência como essa? Já passou perto da televisão e sentiu seus pelos assim ficarem arrepiados? Ou até mesmo quando pegou sacolas ou sacos? Alguém já teve isso? O que quer dizer isso? Significa que você sentiu a presença de um campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico, agora a gente vai entender melhor como ele funciona. Ele tem em torno da Terra. Isso acontece devido à massa, a massa da Terra, tá? E existe também um campo gravitacional, onde cada ponto que a gente associa a um vetor. Esse vetor a gente chama de G porque é um vetor gravitacional, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó, da imagem. Então, um corpo eletrizado, né, devido à sua carga elétrica, ele vai criar ao redor dele um campo elétrico. Em cada ponto vai surgir um vetor desse campo elétrico. O campo elétrico, então, é uma propriedade influenciada pela presença de uma carga e que não depende da carga de prova que para a sua existência. Então, ó, basta ter essa carga Q aqui, tá? A prova de carga Q, que é a menor partícula da carga, não é necessário para provar que existe um campo elétrico. Basta ter um corpo eletrizado para que esse campo elétrico exista. Dentro desse campo elétrico, a gente tem duas atuações. A gente tem a atuação da força, tá? Dentro dele. Então, o campo elétrico será o quê? Olha, é a região influenciada por essa carga, em que qualquer carga de prova Q nela colocada estará sob a ação de uma força de origem eletrostática, como eu disse para vocês. Então, aqui uma imagenzinha, tá vendo? E aí a intensidade, tá? É igual, né? A intensidade é igual. O nosso vetor, que é representado por esse Ezinho aqui, tá? Que vai ser igual à força
dividido pelo módulo da carga. Lembrando que para calcular isso, a gente usa Newton por Coulomb. Então, o vetor tem a mesma direção, tá? Da força. Então, o vetor, né, do campo elétrico, que é a nossa eletrostática, é igual ao vetor da força dividido pelo módulo da carga. Então, o vetor do nosso campo elétrico tem a mesma direção do vetor da nossa força. Já o sentido vai depender da carga de prova. Então, olha só, quando eu tenho uma carga maior que zero, então o vetor do campo elétrico e o vetor da força têm o mesmo sentido. Quando eu tenho uma carga menor do que zero, o vetor do campo elétrico e o vetor da força vai ter sentido oposto. Tá vendo? Aqui eu tenho o meu ponto, aqui está meu campo elétrico, porém a minha carga ela é negativa. Então, o vetor da minha força é contrário ao vetor do meu campo elétrico. Tá? Vocês conseguiram compreender? Então, vamos a um exemplo. Uma carga positiva Q está fixa em um ponto no espaço, como indica a figura. Agora a gente vê. Então, A. Represente o vetor campo elétrico em cada um dos pontos que estão próximos à carga Q. Colocando no ponto P1 uma carga de prova positiva, Q, desenhe o vetor da força elétrica nesse ponto. Lembrando que se a carga Q for positiva, ela tem o mesmo sentido da força. Então, aqui está a nossa imagem, ó. Então, aqui eu tenho uma carga positiva. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar todos os meus vetores presentes aqui. Representar todo o vetor do campo elétrico, tá? Então, representar todo o vetor do campo elétrico, eles vão estar com uma carga positiva, eles vão estar saindo, ó. Tá vendo? Então, ponto 1, ponto 2, 3 e 4. Agora, representar o vetor da força. Como que eu faço? Letra B pede para nós fazermos, colocar um ponto P com uma carga de prova positiva e desenhar o vetor da força elétrica desse ponto. Então, como a gente disse, ó, quando a nossa carga ela é positiva, o vetor da nossa força vai ter mesmo sentido do vetor do campo elétrico. E aí, nesse caso, como pediu somente do P1, então tá aqui, ó, vetor da força, que é F1, tá no mesmo sentido que do campo elétrico. Mesma coisa se fosse para representar no campo elétrico 2, aqui estaria saindo pelo mesmo sentido, no 3 descendo e no 4 vindo aqui para a direita. Ficou claro isso, terceiro? Vocês entenderam? Então, devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga Q mais 2 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb fica submetida à força elétrica 4 vezes 10 elevado a menos 2 Newton. Determine o valor desse campo elétrico. É simples. O campo elétrico é igual à força dividido pela carga. Então, eu tenho aqui, ó, o campo elétrico vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5. 4 dividido por 2 é 2. O que a gente faz com uma situação como essa? Conserva a base. Na divisão, a gente vai subtrair os expoentes, tá? Então, menos 5 aqui é negativo, ele sobe positivo. E aí, a gente vai ter 5 menos 2, tá? Aí, ó, menos com menos é mais, né? Então, 5 menos 2 vai ficar 3 Newton Coulomb. Dúvidas, pessoal? Preciso saber, porque agora eu vou falar de linhas de força. Todo mundo conseguiu entender a questão do campo elétrico?
Sim, não? As linhas de forças vai ser uma representação geométrica para indicar a presença de campos elétricos que nós temos. Então, elas são representadas por linhas que vão tangenciar os vetores dentro do campo elétrico, que é resultante de cada ponto, tá? E esses pontos, eles nunca vão se cruzar. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá bom? Que a gente tá vendo aqui. É como se fosse uma tangente, ó. Aí, campos que são gerados por cargas positivas têm linhas de forças divergentes. Campos gerados com cargas negativas têm linhas de forças convergentes. Então, divergente está saindo de dentro do campo, convergente está entrando, tá? Então, olha aqui. Positiva, tá vendo como que é? Negativa. Então, ó, positiva só saindo. Positiva mais negativa, o centro vai se atrair, tá? E aqui, ó, vai estar entrando. O campo elétrico ele vai ser sempre tangente às linhas da força de cada ponto, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. E o número dessas linhas de forças por unidade por volume representa a intensidade do vetor do campo elétrico. Não esqueçam disso. E aí a gente entra no conceito de campo elétrico uniforme. Isso aqui eu vou deixar para a nossa próxima aula, que eu vou preparar para vocês uns exercícios até onde a gente viu ali. Terceiro, vocês estão num silêncio total? Me fala, teve dúvida? Tem alguma pergunta? Cadê o restante do pessoal? Todo mundo foi saindo? Parece que eu tinha visto o Kurt. Aconteceu alguma coisa? A internet caiu? Então, vou fazer chamada com quem está na aula, né? Então, vai lá. Vitória. Presente. Ana Clara. Presente. Peraí, que eu pus errado aqui. Pronto. E Thalita. Presente. Então, meninos. Peraí, Vitória. Aqui. Isso. Meninas, tenham um bom dia, viu? A gente se encontra no decorrer dessa semana ainda para mais umas aulas. Com Deus. Tchau, tchauzinho. Tchau, professora. Vocês têm alguma pergunta do conteúdo?